Olá, tudo bem? Eu sou o John e você está ouvindo Aprendendo com Texto. Mas talvez para você que está ouvindo pela primeira vez e ainda não sabe o que é o Aprendendo com Texto, deixa eu dar uma breve explicação para você aqui. O Aprendendo com Texto é um quadro do TCast, ou Teologicamente, é a mesma coisa. Eu só resumi o teologicamente e coloquei apenas a letra T para o podcast. Então, por isso que ele se chama TCast. Mas eu quero falar aqui sobre o Aprendendo com Texto. Então, o Aprendendo com Texto é um quadro do TCast. E neste quadro, eu me dedico especificamente para estar falando aqui sobre determinados textos bíblicos, onde eu faço uma breve explicação sobre esse texto e o que nós podemos aprender com esse texto. Então, praticamente aqui é uma leitura de um texto, a explicação de um texto e a aplicação desse texto para a nossa vida diária. O Aprendendo com o texto, ele consiste basicamente nestes três pilares: ler, explicar e aplicar. Bem, dito isto, então vou pedir para que você se inscreva em nosso... Eu não sei por onde que você vai estar ouvindo, em qual plataforma você está ouvindo, se pelo blog ou pelo YouTube. Eu não sei por onde você vai estar ouvindo esse nosso podcast, mas eu vou pedir para que você, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, para se inscrever, né, no nosso podcast, para que você possa, a cada nova publicação, você possa estar sendo avisado, né? Também ative a notificação, se tiver a notificação nessa plataforma que você estiver ouvindo, ative, se inscreva e ative a notificação. Bem, dito isto, vamos para o episódio de hoje. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Provavelmente o apóstolo Paulo fez uma paráfrase de Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Paráfrase é usar basicamente usar o mesmo raciocínio, porém com outras palavras. Então o apóstolo Paulo provavelmente fez uma paráfrase de Isaías 60, versículo 1 e 2. Usando a paráfrase de Isaías 60, ele está fazendo um convite para a igreja de Éfeso despertar do seu sono. Mas o raciocínio de Paulo sobre esse versículo 14, qual eu acabei de ler, começa no versículo 7 em diante. No versículo 7 diz: Portanto, não sejais participantes com eles. Mas em que Paulo está dizendo para não sermos participantes? Ele diz para não sermos participantes com eles, ou seja, coniventes com os filhos das trevas, nas conversações torpes, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, impureza e a avareza. Isso pode ser observado nos versos de número 3 ao 6. No entanto, dos versículos de número 8 ao 12, ele vai dizer o que devemos fazer, como por exemplo, andar como os filhos da luz. E os frutos dos filhos da luz consistem em bondade, justiça e verdade. Então devemos provar o que é agradável ao Senhor e não ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ser cúmplices aqui, a gente tem exemplo quando a pessoa vai cometer um assassinato, um crime, melhor dizendo, quando a pessoa vai cometer um crime, mesmo que a pessoa não tenha, a pessoa pode ter apenas dado uma carona para quem cometeu o crime, ela se tornou cúmplice. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos provar o que é agradável ao Senhor e não ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas
devemos reprová-las. Então, podemos observar que do versículo 3 ao 12, o apóstolo faz um paralelo entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E o que não devemos fazer está dos versos 3 ao 6. E o que devemos fazer está nos versos 7 ao 12. Pense no relógio que desperta pela manhã. Nós o ouvimos despertar, escutamos o seu som, só que, no entanto, na maioria das vezes o que nós fazemos? Desligamos o relógio e voltamos a dormir. E às vezes, quando não, perdemos até a hora. Então, diariamente, constantemente, a palavra de Deus nos convida a acordar do nosso sono espiritual. Não podemos dormir mais. Que maravilha seria se a palavra de Deus tocasse em nossos corações e nós despertássemos de uma só vez. Mas por que é necessário despertar? Estamos cercados de trevas por todos os lados. No trabalho, na escola, pela internet, pela televisão, pelos valores morais e sociais degradantes desta era pós-moderna. E às vezes andamos neste mundo como verdadeiros dorminhocos, como os filhos das trevas. Muitos se encontram literalmente perdidos, sem guia, sem direção, e querem saber as respostas da vida para várias questões da vida em vãs filosofias, em caminhos que conduzem ao erro. Andam pelo vale da sombra e da morte, no entanto, sem um pastor para guiá-los. Os filhos da luz também andam no vale da sombra e da morte. No entanto, a diferença é ter um pastor para guiá-los. E talvez você seja essa pessoa que tem andado por vales escuros e sombrios, dorminhoco e caído entre os mortos. Mas a palavra vai nos dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, que o povo que jazia em trevas viu a maravilhosa luz. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é a nossa maravilhosa luz. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não é maravilhoso saber disso? Que o Filho de Deus é a luz do mundo? O apóstolo Pedro vai nos dizer que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então ele, o Filho de Deus, nos faz o convite para sairmos das trevas e habitar na sua maravilhosa luz. E talvez você me pergunte, mas onde nós podemos encontrar a norma para viver neste mundo? Em Salmo de número 119, verso 5, vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a norma de regra, de fé e de prática para vivermos neste mundo. É somente lá que iremos encontrar as mais belas e maravilhosas orientações. É ela quem guia o povo de Deus. Charles Haddon Spurgeon disse que a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. João Calvino também disse que a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Portanto, podemos aprender com este texto de Efésios capítulo 5, versículo 14, que a igreja receber a luz do céu. Ela, portanto, não deveria dormir ou ficar parada, mas saltar como se fosse da sepultura e derramar luz sobre o mundo. Para finalizar, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz: Que comunhão há entre luz e trevas? E eu também lhe faço a mesma pergunta. Existe alguma comunhão? Portanto, é hora de despertar imediatamente deste sono. É hora de levantar de entre os mortos neste exato momento e deixar que Cristo seja a tua luz.